Olá, meu nome é Carla de Oliveira, eu sou nutricionista e hoje eu vim conversar com você sobre a perda de peso através de uma alimentação saudável e equilibrada e também a perda de peso com o uso de remédios. É importante saber que uma alimentação sadia é fundamental em todas as fases da vida, mas durante a adolescência ela é essencial, pois é um momento de intensas transformações. São mudanças sociais, psicológicas, físicas, emocionais, hormonais. É também a fase onde ocorre a maturação sexual e o crescimento de meninos e meninas acontece de maneira diferente. O corpo aumenta o seu apetite porque ele precisa promover esse desenvolvimento, o crescimento dos ossos, o desenvolvimento muscular e também precisa manter as atividades cerebrais. Algumas pessoas podem ganhar mais peso do que crescer em altura, mas essa não é a hora de entrar em conflito com o corpo. Algumas pessoas entram em guerra com o corpo fazendo dietas muito restritas, ou seja, eliminando da sua dieta habitual, do seu padrão alimentar, grupos de alimentos como, por exemplo, carboidratos e gordura. Isso pode causar um desequilíbrio por organismo, um desequilíbrio nessa fase de desenvolvimento, prejudicando a saúde. A pessoa corre o risco de desenvolver um transtorno alimentar ou até mesmo de ganhar peso. Portanto, não é a hora de focar no peso, no número da balança, mas sim de manter uma alimentação saudável e equilibrada para que o corpo possa estabilizar e manter um peso até que alcance a altura. A prioridade deve ser manter um organismo saudável de acordo com a idade, para que ele possa desempenhar todas as suas funções e ainda manter esse ritmo de crescimento em equilíbrio. A adolescência é a fase ideal para a adoção de novos hábitos, de novas práticas alimentares, de começar uma prática de atividade física, de manter a sua autoestima e de elevar a sua confiança. Isso fará de você um adulto mais equilibrado, saudável e sem problemas com o peso. A obesidade e o sobrepeso, eles aumentam no mundo todo, eles vêm crescendo cada vez mais. Isso acontece porque nossos hábitos mudaram muito. Atualmente, nós somos mais sedentários e também aumentou o consumo de alimentos prontos, alimentos muito processados. Estes alimentos contêm mais açúcar, gordura e sal e contêm menos minerais, vitaminas e fibras. O emagrecimento consiste numa combinação de alimentação saudável com prática regular de atividade física. Portanto, fechar a boca e malhar não é a solução. Algumas pessoas ficam insatisfeitas com o próprio corpo e procuram um padrão inatingível, e com isso fazem dietas muito desequilibradas, dietas muito restritas ou passam fome, chegam a usar medicação sem acompanhamento médico, uso de shakes, suplementos ou pegam o plano alimentar de uma outra pessoa que está no blog ou na internet. Isso não funciona, além de causar problemas graves para a saúde, como o desenvolvimento de um transtorno alimentar ou até o ganho de peso. Além de não obter resultado, essas pessoas ainda correm o risco de ganhar peso. Veja que um plano alimentar, ele é individual, ele serve para uma única pessoa. Por isso, essas dietas de blogs e sites, elas não funcionam. Um plano alimentar deve levar em consideração a idade, a fase de desenvolvimento, as atividades que a pessoa desempenha, suas preferências alimentares, sua história genética. As dietas sempre existiram, elas só mudaram de nome. E veja que elas não funcionam, senão a obesidade e sobrepeso não estariam crescendo no mundo todo. Uma pessoa começa uma restrição alimentar, e no primeiro momento ela até pode perder um peso, mas ela não consegue prosseguir com uma alimentação muito restrita, ou seja, consumindo poucos alimentos por muito tempo. Então ela volta a ganhar peso. E aí ela decide novamente fazer dieta e volta a perder um pouco de peso, mas não tanto como da primeira vez. E quando ela volta para a sua alimentação normal, ela ganha peso novamente. Ou seja, os estudos mostram que essas pessoas elas entram num efeito sanfona de emagrecer e engordar. Isso é um risco muito grande para a saúde. Aos poucos, o metabolismo dessa pessoa vai se tornando cada vez mais lento e emagrecer vai ficando mais difícil. Observe nesta imagem como funciona o ciclo das dietas.
As dietas restritivas fazem com que as pessoas fiquem obcecadas por comida. Elas não conseguem mais pensar em outra coisa. E elas entram num ciclo de restrição, ou seja, de comer pouco, e quando a dieta finaliza, um ciclo de exagero. Então elas ficam entre comer pouco e exagerar, comer pouco e exagerar. E isso estressa o organismo. O que o cérebro faz? Ele acha que ele está correndo risco e manda sinais de aumento de apetite, e o corpo passa também a estocar gordura. Toda vez que a pessoa perde peso rapidamente, o corpo ele entra em alerta, o cérebro entra em alerta, ele envia sinais de que o corpo pode estar correndo perigo, por isso ele estoca mais gordura. Portanto, a perda de peso rápido, a pessoa na verdade ela não está emagrecendo de fato, porque ela perde mais água e massa magra do que gordura efetivamente. Dietas restritivas realmente não funcionam. A pessoa volta a ganhar o peso perdido em pouco tempo e às vezes até um pouco mais. Pesquisas científicas mostram que adolescentes que fazem dietas restritivas têm de 2 a 3 vezes maiores chances de se tornarem obesas e 5 vezes mais chances de desenvolver um transtorno alimentar, quando comparado a adolescentes que não fazem dietas restritivas. É importante deixar claro que não existem soluções mágicas para a perda de peso e que a perda de peso num tempo curto é muito perigosa, traz muito risco para a sua saúde. Se você deseja emagrecer de maneira saudável, procure um profissional habilitado. Ele vai poder te ajudar a adquirir bons hábitos de saúde, manter um peso adequado para toda a sua vida. Os remédios para emagrecer são utilizados em pouquíssimos casos, após uma avaliação nutricional e médica bastante criteriosa, quando a pessoa tem problemas metabólicos ou quando a combinação de uma alimentação saudável com a prática regular de atividade física não deu certo, quando essa combinação falha. Então, quando o remédio é seguro e eficaz, ele vai ser utilizado pelo médico para dar um suporte para que a pessoa comece a emagrecer. Mas o remédio, ele não vai substituir uma mudança no estilo de vida. Ou seja, o remédio ele vai ser tomado por um prazo determinado e a pessoa terá que fazer mudanças de comportamento. Toda medicação tem reações adversas, ou seja, elas têm efeitos colaterais. E os efeitos colaterais da medicação para emagrecer são taquicardia, boca seca, dificuldade respiratória, eles podem causar dependência, eles influenciam no sono da pessoa, ou seja, a pessoa passa a dormir menos e passa a ficar também mais irritada. Portanto, o uso da medicação só pode ser feito com prescrição e acompanhamento médico, e eles em momento algum vão substituir uma mudança no estilo de vida, a alimentação saudável e a prática regular de atividade física. Para resumir, depois de muitas pesquisas, atualmente todas as diretrizes de saúde apontam que fazer dieta é um risco para a obesidade e também para o desenvolvimento de transtornos alimentares. Por isso, o foco não deve ser o peso, mas sim uma mudança no estilo de vida, uma mudança de comportamento. Você pode estar se perguntando se for o seu caso de emagrecer ou se você conhece alguém que queira emagrecer. Se a pessoa não vai fazer dieta, como é que ela vai emagrecer? Se ela não vai fazer dieta, o que é que ela vai fazer? Então, o primeiro passo é diminuir a ansiedade e entender que não existem soluções mágicas e rápidas. É possível emagrecer sem fazer dieta, mudando a sua relação com a comida e mudando a relação com o seu corpo. Isso vai fazer com que você perca peso de maneira segura e com saúde. A adolescência é um excelente momento para sair da obesidade e criar novos valores para a vida toda. Todo adolescente precisa comer, porque ele está em fase de desenvolvimento, ele precisa manter o ritmo de crescimento. E todos os nutrientes são importantes para isso, por isso nenhum nutriente deve ser eliminado do padrão alimentar natural, do seu padrão alimentar do dia a dia. Os carboidratos, as proteínas, as gorduras, as vitaminas, os sais minerais, água e fibras. Todos eles devem completar a sua alimentação, todos eles são importantes e fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do organismo.
Você pode estar se perguntando como é que eu posso melhorar a minha alimentação, como é que eu posso incluir novos hábitos no meu dia a dia. O primeiro passo é fazer as pazes com a comida. Não elimine alimentos, e sim faça melhores escolhas. E para fazer melhores escolhas, você tem que conhecer os alimentos. Uma boa maneira de fazer isso é indo à feira ou acompanhando seus pais ao supermercado. Até mesmo olhando pela internet. Hoje em dia, muitas lojas vendem produtos e alimentos e entregam em casa. Outra boa maneira é pesquisar receitas simples que você consiga fazer. Comece com receitas simples ou preparando seus próprios lanches. É uma maneira bacana de entrar em contato com os alimentos e você ainda pode descobrir uma nova habilidade. Observe o que você pode melhorar na sua alimentação. De repente, aumentar o consumo de produtos naturais e diminuir um pouco o consumo de alimentos processados. Procure comer regularmente e não ficar muitas horas sem comer. Fazer as 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, ajudam você a estabelecer uma rotina. Fica mais fácil de se organizar no dia a dia. Além disso, é melhor para formar novos hábitos. Isso vai favorecer com que você consiga manter também um peso adequado. Além disso, algumas pessoas podem ter necessidade física, fome, entre as refeições. Então, elas podem fazer um lanche da manhã, lanche da tarde ou até mesmo comer alguma coisa antes de dormir. Nestes momentos, procure dar preferência aos sucos naturais, leite, iogurte, castanhas, frutas secas, frutas frescas. Eles são fáceis de carregar e eles dão maior saciedade. Fazer as principais refeições e os lanches vai evitar aquele hábito de beliscar ao longo do dia e também vai favorecer com que você não exagere na próxima refeição. Quando as pessoas pulam refeições ou deixam de comer, estão famintas na próxima refeição, elas tendem a exagerar e elas não percebem quando elas estão satisfeitas. É muito importante você dar atenção aos sinais do seu corpo. Se você estiver com fome, coma e observe quando você está satisfeito. Por isso é bom você fazer as suas refeições sempre num local calmo, longe de celular, de TV, de videogame. Vai ser mais fácil você saborear, dar atenção à comida, observe a textura, observe o cheiro, sinta os sabores. Fazendo isso, fazendo as suas refeições com mais calma, você vai poder observar quando já está satisfeito. Então você vai acabar não passando do ponto de saciedade. Isso é muito importante. Muitas vezes, quando a gente está na correria e acaba comendo ou está fazendo alguma coisa enquanto está se alimentando, a gente não consegue observar. Então, às vezes, a gente acaba comendo mais do que a gente deveria comer. Às vezes, quando está muito gostoso, é natural e saudável a gente comer um pouco a mais. O que não é saudável é quando toda vez a gente come além da nossa satisfação, ou seja, além da nossa saciedade. E quando a gente não está atento, isso pode acontecer. Quando a gente não está com atenção ao que a gente está fazendo, a gente pode acabar comendo a mais. E se isso se torna uma prática regular, comer sempre a mais, isso sim vai alterar o peso, vai aumentar o peso, porque você está comendo além das suas necessidades. Então, o momento de fazer a refeição é um momento de tranquilidade, de ficar sem TV, sem celular, sem revista e de dar atenção à alimentação. É importante também, se for sempre que possível, comer à mesa e comer com os seus familiares. Prefira as refeições caseiras, elas são mais saudáveis, elas têm menos sal, menos gordura e elas são muito mais gostosas. Esteja sempre atento aos sinais do seu corpo. Observe quando está com fome e quando está saciada. Verifique também se você é um comedor emocional. O que significa isso? É a pessoa que usa alimentos para lidar com as emoções e os sentimentos. Então ela come quando está triste, quando está feliz, quando está entediada. Às vezes isso pode acontecer, mas quando isso se torna um hábito, isso traz problemas como ganho de peso e até riscos para a saúde. Existem outras formas de lidar com emoções e sentimentos, e se você precisar de ajuda especializada, procure um profissional. Uma maneira de você observar e estar atento é verifique o que você está sentindo no momento de comer. Então pare um pouco e observe. Procure fechar os olhos, tente meditar, respire com tranquilidade. Se for fome física, coma. Se for fome emocional, procure uma outra maneira de lidar com esse sentimento.
Procure outras coisas que lhe deem prazer além da comida. Que tal você preparar uma lista das 10 coisas que te fazem bem? Deixa lá no seu note ou no mural no seu quarto e sempre dá uma checada nessa lista para ver outras formas de prazer que você pode obter. Seja sair com um amigo, ir ao cinema, ouvir uma música bacana, brincar com seu animal de estimação. Existem muitas possibilidades. Tenha sempre em casa e sempre à mão alimentos gostosos e saudáveis. Enriqueça sua alimentação com frutas, verduras e legumes. Existem diversas maneiras de preparar esses alimentos. Inclua na sua alimentação diária, inclua no seu cardápio, no cardápio da sua casa. Procure na internet receitas e maneiras de prepará-los. Veja, se você não come nenhum, comece devagar. Coma uma vez por semana e vá aumentando gradativamente o consumo. Capriche no visual do seu prato e na arrumação do ambiente da mesa onde você vai fazer a sua refeição. É muito importante também tentar organizar a semana. Então organize o cardápio da semana. Se tiver alimentos que você realmente gosta de comer, vai ser mais fácil optar por uma alimentação caseira ao invés de comer um fast food ou um alimento processado. É natural, às vezes, a gente sair com os amigos para comer um fast food ou comer fora de casa. O que não é bacana é substituir regularmente as refeições por lanches e alimentos processados. Isso dificulta a manutenção do peso e favorece a obesidade. Beber água é muito importante. A água é fundamental para o funcionamento do organismo. Procure também fazer uma atividade física que realmente te dê prazer. Então veja o que você gosta. Pode ser andar a pé, passear de bicicleta com os amigos, jogar um futebol, uma prática de dança, uma arte marcial. Veja o que você realmente gosta. Faça uma aula experimental. Procure uma atividade física que te dê prazer, porque fica mais fácil de você incluir ela no seu hábito e de ela ser uma prática regular. Tenha uma boa relação com o seu corpo. Ame o seu corpo do jeito que ele é. Não critique, não se pese constantemente. Ame tudo o que ele é capaz de fazer por você. Ele é o seu melhor amigo. Observe todas as atividades que ele é capaz de fazer e foque nas suas qualidades. Entenda que não existe um padrão de beleza ideal. Somos todos diferentes e somos todos belos também. Não seja muito radical com as mudanças. Comece gradativamente. Faça pequenas metas, inclusive na sua alimentação. Se atualmente você come uma fruta por dia, tente uma vez por semana incluir uma a mais. Se você come fast food todos os dias, tente trocar um dia da semana por alimentação caseira e assim gradativamente. Na atividade física é a mesma coisa. Se você não faz nenhuma atividade física, tente incluir uma vez por semana uma caminhada leve e assim você começa a aumentar, de acordo com as suas possibilidades e com os seus desejos. Fazendo pequenas metas e metas gradativas, a mudança é mais eficaz e muito mais duradoura. Observe como está a qualidade da sua alimentação. Veja no que você pode melhorar. Comer não combina com culpa, comer combina com prazer. Outra coisa muito importante é a qualidade do seu sono. Procure dormir bem para que você possa repor as energias para praticar atividade física e desempenhar as outras funções do seu dia a dia. Além disso, dormir bem ajuda a equilibrar o humor e também estabilizar a fome. Se por acaso você ganhou peso ou se o seu peso vem aumentando, tente observar quando isso começou. Veja se é uma mudança de comportamento e de atitudes ou se pode ser um problema metabólico. Se for um problema de saúde, você deve procurar um médico para que ele possa fazer exames e avaliar a sua condição de saúde como um todo. Observe também que você deve se sentir calmo e tranquilo. Você deve evitar o estresse. O estresse favorece o aumento de peso, assim como as emoções negativas. Então procure se cuidar, fazer atividades relaxantes, coisas que te deem prazer. Comer deve ser uma fonte de prazer, bem-estar e saúde. Observe que não existem alimentos emagrecedores. Da mesma maneira, não existem alimentos proibidos. A chave é o equilíbrio. Não existe perfeição. Observe que alimentar-se de fast food uma vez por semana, ou eventualmente, ou em apenas uma refeição, não vai desequilibrar o que você fez durante a semana toda. Ao mesmo tempo, se você fizer somente refeições de fast food, se uma única vez você comer uma comida saudável, isso também não vai fazer com que a sua alimentação, com que sua vida seja saudável. Então, se você quiser manter o peso, a consequência de manutenção do peso de um peso adequado é o equilíbrio em toda a sua vida. A alimentação saudável não está relacionada à prática de dietas,
Portanto, nenhum alimento ou grupo alimentar, grupo de nutrientes, deve ser excluído da alimentação habitual. Isso somente acontece quando a pessoa tem uma alergia severa ou uma intolerância, o que só deve ser diagnosticado através de exames e por um médico. Do contrário, nenhum alimento deve ser excluído. Se o seu desejo realmente for perder peso e emagrecer, tenha paciência. Não procure por soluções milagrosas nem por soluções mágicas. Seja paciente, faça pequenas metas e que todas elas sejam alcançáveis. Mude seus hábitos pouco a pouco. Você não ganhou todo o peso de uma vez, portanto, perdê-lo de forma rápida não é sustentável. Por isso, mudando as metas gradativamente, alcançando uma a uma, você vai conseguir mudar o seu estilo de vida de uma vez por todas. Seja crítico com informações sobre alimentação que você vê nas mídias impressas, revistas e jornais e também nas mídias sociais, Instagram e Facebook. Tenha cuidado, porque a publicidade ela deseja vender e não educar as pessoas. Se você deseja emagrecer com saúde e segurança, procure um profissional. Ele vai poder ajudar você na mudança de comportamento e na aquisição de novos hábitos para a vida toda.